possa nos envolver, que possamos, no uso da palavra, nos reorganizar, nos auxiliar. Eu vou apenas lembrar a vocês que nós estamos sendo transmitidos ao vivo pela internet, pela TV Regeneração. Então, nós ficamos sempre acessando o celular, mas não por utilização própria, mas porque os internautas fazem as perguntas ou colocam, alguma situação e nós precisamos estar monitorando. Tá? Então, se vocês verem a Carolina movimentando o celular, é porque tem alguém em contato conosco, por estarmos ao vivo. Honrar vosso pai e vossa mãe. Eis um dos mandamentos que o Mestre Jesus nos orientou. Esse mandamento, na atualidade, como estamos nós a seguir? Eu, na lida diária, ou com amigos, ou ouvindo outras pessoas, às vezes a gente está em algum lugar e ouve pessoas conversando, perceba a dificuldade que os pais hoje encontram no processo da educação de seus filhos. Um ponto, vou falar da onde eu transito bastante, que é a psicologia. Um ponto é a busca pelo nome daquilo que o filho possui. Meu filho é hiperativo? Tem déficit de atenção? É autista? Meu filho está numa salinha em que as crianças já estão lendo e escrevendo e o meu ainda tem dificuldade. Qual é o problema que ele traz? Então eu vejo nos rostos dos pais uma angústia muito grande em tentar ajudar aquele espírito que hoje, sobre a responsabilidade dele está, e muitos nomes sendo ditos. Vocês podem observar que de um tempo para cá, a palavra autista, que antes era um medo, era um assombro, ela é falada com muita frequência. E as pessoas começam a diagnosticar, sem terem muita noção de como é feito um diagnóstico para uma criança. Então, antes de entrarmos em todos o nosso momento aqui, eu queria dar um alerta a vocês, pais, ou cuidadores, ou tios, enfim, quem tem uma criança em sua casa. Nem sempre o comportamento da sua criança vai receber um desses nomes. Às vezes o comportamento dessa criança é o ajuste que o espírito está em busca, mas que quando nós somos tomados por tantos sintomas, sinais, que os outros vão dizendo, será que não é o que seu filho tem? Fica um desejo muito grande de encontrar. Então, quando se consegue fazer o diagnóstico, inicia-se um tratamento. Às vezes com o uso de uma medicação, outras vezes no processo de terapia, os profissionais que irão acompanhar essa criança. E outras vezes, não sendo feito o diagnóstico, não se sabe exatamente qual a linha a seguir desse tratamento. E mais uma vez, como foi dito, a angústia. Então eu diria a vocês assim, pais, para se diagnosticar uma criança não é em uma consulta, nem com um profissional, neuropediatra, neuropsiquiatra, psiquiatra infantil, psicólogo infantil, neuropsicólogo. Para se fazer o diagnóstico de uma criança, minimamente 6 a 10 consultas, com exceção, diga-se, aos médicos, porque eles vão olhar sintomas, e os neuropsiquiatras e psiquiatras infantis, bastante sérios, dificilmente irão medicar seus filhos numa primeira consulta, porque eles sabem exatamente disso que eu estou falando. Eles irão observar, eles irão ouvir a história, a não ser que seja um quadro muito clássico, quadro que está totalmente relatado, em que ele pode fechar o diagnóstico a partir dos sintomas que são claríssimos. Para isso existe um documento chamado DSM-5, que é a Bíblia da Saúde Mental, onde estão muito bem descritos, porque foi muito bem estudado, todos esses sintomas. Então, em uma consulta é conhecida a história, em 2 consultas é percebido o que aconteceu depois daquela primeira consulta. Em uma terceira consulta é que talvez ali já inicie de verdade um tratamento. Então, não entrem num processo de eu tenho que dar um nome ao que o meu filho tem. Conheça o filho que você tem,
o espírito que você chamou. Os nomes, Carolina me corrija, o nome é mais para o profissional que vai atender. Porque é ele que tem que se debruçar sobre a literatura para orientar vocês, pais, e a orientar a criança. Não para a criança ter um nome, e às vezes se torna, eu gosto de usar essa frase, apesar dela ser um pouco bruta, o pássaro azul do bando. Porque tudo ali é apontado, então é isso, então é isso. E às vezes a gente perde uma excelente oportunidade de olhar aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo. Olhe a potencialidade dos seus filhos. Não olhem as limitações, porque o espírito chega cheio de potencialidades. Leiam Leon Denis, As Potencialidades da Alma, e vocês verão o quanto que isso é interessante. Pensemos em família, então. Somos todos família aqui. No dia de hoje, a grande família Leon Denis. Mas como que é o conceito da família para a sociologia, para a psicologia e no Evangelho, segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos? Como será? Então pensemos, segundo a sociologia, a família é um conjunto de pessoas que se encontram unidos por laços de parentesco. Esses laços podem ser de dois tipos: vínculos por afinidade, como casal, e consanguíneos, como a filiação entre pais e filhos. Entretanto, a família pode ser diferenciada segundo o grau de parentesco que apresente seus membros. Assim encontramos a família nuclear, que é a que vocês geraram, que só inclui o pai e os filhos, a família extensa ou tradicional, que inclui tios, primos, avós, lembre-se, cunhado não está escrito aqui, a família composta, que é quando um dos pais é o mesmo e o outro varia, sendo os filhos ligados pelo vínculo consanguíneo, esse pai em comum. E a família parental, no qual os filhos só vivem com um dos pais. Este hoje é um dos casos mais conhecidos, onde ocorre a separação e um dos filhos vive com o pai ou com a mãe. Esse é um pensamento da psicologia, segundo a qual a família é um complexo sistema de organização com crenças, valores e práticas desenvolvidas ligados diretamente às transformações da sociedade em busca da melhor adaptação possível para a sobrevivência de seus membros e da instituição como um todo. O sistema familiar muda à medida que a sociedade muda, e todos os seus membros podem ser afetados por pressões internas e externas, fazendo que ela se modifique com a finalidade de assegurar a continuidade e o crescimento psicossocial de seus membros. Então vejam, tanto na sociologia como na psicologia, eles colocam a importância que a família tem. No caso da sociologia, ela explica como nós nos organizamos e as modificações que ao longo de um tempo vêm ocorrendo, inclusive hoje com a família parental. A psicologia vem dizendo que nesse sistema é que toda uma história vai sendo passada, por isso que eles dizem, é um sistema de organização, com crenças, valores e práticas desenvolvidas, mas que também, com o passar do tempo, ocorre essa modificação sofrendo as pressões que nós vamos a ver. Tanto que hoje é discutido a formação de família. Não vamos trazer aqui essa discussão, não nos compete. Mas hoje já encontram-se bastante modificados algumas estruturas que teríamos, por exemplo, no século XIX. Hoje já temos uma estrutura diferenciada. Então, observem que a estrutura familiar, ela é plástica. Mas será que é isso que o Evangelho, segundo o Espiritismo, será que é isso que o Livro dos Espíritos nos apontam? Que essa plasticidade, essa mudança, ela é possível e como que ela influencia no desenvolvimento emocional e mental dos seus membros, principalmente dos filhos, porque são os espíritos que vêm depois. Então pensemos assim, Isso daqui eu incluí agora no finalzinho, eu fiquei na dúvida, mas é o capítulo 15. Não são os da consanguinidade, os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, aos quais prende os espíritos, antes, durante e depois das suas encarnações. Então, no Evangelho, o livro que nós podemos ter como nosso código moral enquanto espíritos, eles vêm nos dizendo, eles já começam a nos alertar que essa plasticidade, que as ciências materiais falam da família, essa mudança, essa reestruturação que a sociologia e a psicologia colocam como sofrendo a influência de uma sociedade, no mundo espiritual, ela ocorre de uma forma diferenciada. Porque eles mostram que, no mundo espiritual, o grande laço que une as famílias é o que elas necessitam reaprender
ou que elas têm por afinidade. Vamos dar um exemplo? O Centro Espírita Leon Denis é uma família. No Centro Espírita Leon Denis ocorrem ajudas mútuas. Eu estou aqui hoje no estudo, a Mari está me ajudando, o Júlio está lá dentro fazendo a transmissão. Então, cada um de nós estamos envolvidos no mesmo processo, que é do estudo, cada um numa função, em nome de quê? No caso hoje, dentro do Centro Espírita Leon Denis, levando um trabalho que é da AME. Então, dentro do Centro Espírita Leon Denis tem uma outra família, que é a AME Lagos. E dentro da AME Lagos ainda tem uma outra família, que é um departamento de saúde mental. Mas todos ligados à mesma família. Então, nós vamos nos reunindo por grupos de afinidade. Aqueles que gostam de estudar, aqueles que gostam de trabalhar na parte da internet, aqueles que gostam da parte, por exemplo, da cozinha. Então, cada um aqui vai agrupando-se em torno daquilo que afiniza-se. Mas a família é uma só, o Centro Espírita Leon Denis. Por isso que tem regras, por isso que tem condutas, para que nós nos percamos aqui dentro com as nossas diferenças. Agora, o que nos une em torno dessa família? O desejo de conhecer a doutrina do Cristo e nos conhecer como espíritos. É o que nos traz a casa, a busca que o nosso espírito quer tanto. Então, quando estamos aqui, nós nos conhecemos, nos relacionamos, nos entendemos, às vezes discordamos, mas junto nós evoluímos. Então, eles dizem, os espíritos, que na erraticidade é assim. Estaremos unidos no mundo espiritual em uma grande família, onde cada um fará algo para uma ajuda mútua, mas que estarão ligados a grupos distintos. O que fará com que, quando nós reencarnamos, podemos nos reencontrar também em família. É aqueles casos em que a gente observa uma família, por exemplo, que todos são músicos, em que todos buscam o mesmo caminho, como se aquela família ali, um pudesse amparar o outro, mas nitidamente já havia ali um conhecimento prévio e uma afinidade. Então, no mundo espiritual, não existe uma pressão externa para a mudança da família. No mundo espiritual, essa plasticidade da família é de acordo com o desejo da evolução do espírito. Então, eu estou no grupo hoje da AME, mas existe aqui, por exemplo, o grupo dos físicos espíritas. Eu, Dirce, particularmente, tenho muito desejo de aprender. Tenho uma curiosidade em torno do que a física fala em relação ao espiritismo. Então, mesmo eu pertencendo ao grupo AME Lagos, na grande família Leon Denis, eu já dou, eu vou brincar assim entre aspas, uma paqueradinha lá com a física. Então, o desejo que o espírito tem de conhecimento, que faz com que ele evolua, leva ele também a um outro grupo, a uma plasticidade. Veja a diferença do que seja a nossa família, que sofre pressão externa, mas às vezes sem objetivo. Enquanto no mundo espiritual não sofre pressão externa, a pressão de mudança que o próprio espírito deseja para seguir. Então, o livro dos espíritos já começa a nos falar de uma outra situação. Nós já entendemos que família, ela precisa ter desejos de ajuda, porque ela vai passar informações de uma geração para a outra, e as gerações vão modificar uma sociedade e há de se modificar o mundo. Agora, pensemos, e aqueles que formam a família além dos pais, que são os filhos? Na 207, lá do livro dos Espíritos. Frequentemente os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral? Não. Que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças há apenas consanguinidade. Então, mais uma vez, os espíritos vêm mostrando o que vai nos unindo, é o desejo de ajuda mútua, são os sentimentos, a afinidade e a necessidade da evolução que nós vamos conquistando. Guardem essa informação, porque por vezes vocês vão olhar para os filhos de vocês e vão se culpar achando que eles não conseguiram porque vocês não fizeram o suficiente. Guardem essa informação de que o espírito precisa querer a modificação. E o papel de vocês, pais, é de auxiliá-lo.
mas por vezes a busca será dele. Então, por mais que vocês tentem, por mais que vocês façam, pode ser que aquele espírito não consiga absorver 100% daquilo que vocês irão investir nele, porque ele já precisa querer. E uma das maiores dificuldades quando eu falava de querer um diagnóstico é o grande desejo de, ao ter o diagnóstico, eu saber o que fazer e, enfim, o meu filho sair daquela circunstância que ele se encontra. Mas lembrem-se, o desejo nasce também dentro dele, porque, olha, o corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então, a questão moral não é passada como é passada uma aparência física, ou seja, não é porque é meu filho e eu gosto de tudo que envolve saúde mental, adoro ler, que o meu filho há de querer o mesmo. Por isso que antes eu citei para vocês, essa afinidade começa no mundo espiritual. Por isso que a gente às vezes vai encontrar famílias, como eu citei, de músicos. Não é porque o pai é músico, a mãe é música, que o filho passa a querer ser músico também. Ele já trazia dentro dele, minimamente, um desejo de assim querer. E ali no contato com aqueles pais, ele vai reforçando aquilo que já existia dentro dele. Então vamos diminuindo essa sensação de culpa que muitas das vezes os pais carregam. Nós temos que ter responsabilidade, mas não culpa com a escolha que o outro faz. De onde se originam as semelhanças morais que às vezes existem entre pais e filhos? É que uns e os outros são espíritos simpáticos e reciprocamente se atraíram pela similitude dos pendores, é o que falávamos antes. Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento desse? Aí eles dizem, não, ao contrário, bem grande influência exerce. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o de seus filhos pela educação. Constitui-lhe-se uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vier a falir no seu desempenho. Então, olha outro complicador. Eu não posso me sentir culpado pelas escolhas que o meu filho faz daquilo que ele, como espírito, já traz de uma vivência anterior. Está lá no Evangelho. Observai bem as más tendências dos seus filhos. Mas eu preciso saber que eu estou comprometido, já que esse espírito veio comigo, em orientá-lo para que ele desperte o desejo do progresso. Então são duas instâncias bem diferentes, que às vezes a gente lê a doutrina espírita e a gente interpreta ela aos pés da letra. Então, eu vou exercer uma influência, eu não serei determinador do pensamento do meu filho. E nem serei eu que muitas das vezes retirarei do meu filho tudo aquilo que ele, no seu processo evolutivo, necessita como aprendizagem. Não é necessita passar, porque senão é fatalismo, né? Mas que ele precisa como aprendizagem. Agora, eu não posso me isentar. Eu não posso, como Pilatos, lavar minhas mãos diante daquilo dali que eu vejo. Eu observo uma má tendência, eu dou de ombros. Eu observo o caminho que o meu filho segue, eu deixo com que ele siga. São os pensamentos que os espíritos vêm colocando para cada um de nós. Então, como foi dito, os laços de família resumem os liames sociais, e isso é confirmado até mesmo pelos estudos materialistas da sociedade. Como a sociologia e a psicologia colocou, organiza-se a família, as tradições são passadas, organiza-se a sociedade. Elisa Goulart, no livro chamado Família, Dependência e Espiritismo, ela traz um estudo falando sobre a questão da reencarnação, que é muito interessante. Existe o pensamento linear e o pensamento sistêmico. Como é que nós podemos pensar o pensamento linear? E por que falamos de reencarnação? Já entendemos a família como estrutura, já entendemos que no mundo espiritual a família se organiza por afinidades e desejo de evolução. Já entendemos que cada espírito que retorna a essa vida tem sim uma história já iniciada e um processo de aprendizagem que dará continuidade aqui, encarnado. Já entendemos que o nosso papel de pai, de mãe, de cuidador daquele que está com aquela criança é para ajudá-lo em seu progresso, que não podemos dar de ombros, mas também não podemos nos tornar dependentes emocionais dessa criança ou desse adulto,
por achar que sou eu que tenho que resolver. Compreendemos isso? Vamos tentar então pensar pela reencarnação, o processo que nos ajuda a voltar e diante da justiça divina nós nos organizarmos. O pensamento linear, uma visão direta de causa e efeito, desconsiderando a relação dinâmica com contextos anteriores, posteriores aos fatos e situações atuais. Vamos trocar em miúdo isso daí. É aquele pensamento que nós trazemos muito assim, tá? Digamos que eu e a Carolina sejamos irmãs. Por sinal, nós nos tratamos até de gêmeas. Não sei se vocês veem diferença entre eu e Carolina. Né, Carolina, né? Nenhuma, né? Mas... e eu, o cabelo dela, está tudo certo. Tá? Mas digamos que fôssemos irmãs, realmente, consanguíneas, tá? E nós tivéssemos uma relação muito difícil, muito difícil. Sou frequentadora da doutrina, assisto às palestras, estudo, já compreendi que nós estamos num reajuste e tal. De tempo em tempo eu ia olhar para a Carolina e falar assim, não, deixa eu tentar me reajustar com ela, porque com certeza eu fiz alguma coisa. Com certeza essa situação, esse sentimento que ela traz a meu respeito, é porque eu fui muito difícil, muito ruim com ela. Então nós guardamos muito esse pensamento de que a quitação é assim, direta. Eu fui má, por isso que ela não me aceita. Ponto. Eu agora tenho que passar o resto da minha vida aceitando, ou repensando, ou questionando, ou criticando, ou qualquer coisa que eu venha fazer, porque eu acho que eu estou com débito com ela. E às vezes nós que saímos pensando assim da reencarnação, né, que a ação e reação é feita dessa maneira simplista. E olha o que os espíritos nos dizem, que nós somos reunidos em colônias, nós somos reunidos em grupamentos, nós somos reunidos por afinidades. Os espíritos dizem que os dois maiores grupos que reúnem-se como uma grande família nas colônias são as mulheres que desejam a maternidade, que no mundo espiritual elas exercem essa maternidade cuidando de outros espíritos. E o grupo dos químicos, porque no futuro haverá sempre um movimento químico para auxiliar essa matéria aqui, porque ainda temos muito a viver e muito a descobrir. Com isso, se colocarmos que a única forma, que a única motivação que o espírito tem para reencarnar é acertar as contas com alguém, nós não vamos compreender a justiça divina. Nós ficaremos naquele padrão do olho por olho, dente por dente. Então esse é o padrão do pensamento linear. O pensamento sistêmico, não. Ele abriga uma relação direta de causa e efeito, sim, mas se pauta em retroalimentações denominadas circularidade. Ou seja, sim, em algumas das várias existências, porque quantas existências o espírito já viveu? Não sabemos. Muitas, muitas. Então, se pensarmos que nessas muitas existências, em algumas sim, nós tivemos um contato, em algumas sim, tivemos algumas dificuldades, e que hoje temos a oportunidade de estreitar os nossos laços através da união familiar, aí a coisa ganha um outro contexto. Eu começo a entender a família não como uma prisão, eu estou presa a ela. Eu começo a entender a família como um laço, como foi dito pela sociologia, um laço social, que ao me colocar junto com ela, como diz a psicologia, irá trazer em mim reações complexas de sentimentos, aonde eu irei repensar muito do meu papel diante dela e diante do mundo. Porque apesar de, numa família, Carolina, digamos, ser uma irmã consanguínea, ela é também uma representação de como eu penso o mundo. Então, a família, quando eu sou recebida, eu ali estou muito mais para que eu possa rever o que na erraticidade, junto com meus grupos afins, seria um pouco mais difícil, e eu sou integrada a grupos que têm dificuldades ou facilidades exatamente aonde eu necessito estar. Por isso que quando nós encontramos, às vezes, algumas crianças com uma dificuldade de aprendizagem muito grande, a gente observa também o espírito com uma dificuldade muito grande de crescer.
um espírito com dificuldades muito grandes de sair daquela proteção que a infância lhe proporciona. E se nós somos único e exclusivamente dar a ele uma medicação para que ele possa ser atento, eu não vou entender o porquê que aquele espírito se sente tão dificultoso perante as letras e os números. A medicação vai entrar no sentido químico de organizar um cérebro. E nós vamos entrar no sentido emocional de dar àquele espírito a confiança necessária para que ele entenda que o intelecto nunca foi e nem nunca será um mau instrumento de uso do espírito. Mas o que a sua emoção ainda não souber, ele pode se perder dentro do seu intelecto. Então, por vezes, eu vou trabalhar a inteligência daquela criança com todos os padrões necessários, mas eu vou estar sempre dando condições para que afetivamente ela se sinta mais segura. Então, teremos a química, teremos o tratamento que aquela criança necessita e teremos nós, espíritos que chegamos antes dele, para dizer, calma, calma, porque existe um caminho a seguir. Assim, nós vamos entendendo que a reencarnação, ela tem uma complexidade não de causa e efeito da forma como pensamos, mas a causa existe e o efeito será o reaprendizado. Qual a causa? Aí cada espírito, junto com o seu anjo protetor, saberá. Deixa eu perguntar então a vocês, qual é a base da saúde mental? Então, por que hoje tantos nomes em relação às crianças, ou até mesmo nós adultos? Eu pergunto, nós vamos pensando, que a interação vem depois. Ser amado e sentir-se amado. É a mesma coisa? Nós podemos ser amados, mas será que nós nos sentimos amados? O ingrediente mais importante da saúde mental vem da qualidade das relações entre a criança e os que desempenham um papel significativo em sua vida. Está num livro chamado A Autoestímulo do Seu Filho, de Dorothy Briggs. Dorothy Briggs diz o seguinte, muitas crianças tornam-se adultos sem compreender qual é a importância que ele exerce dentro daquele núcleo familiar, e ele leva essa incompletude para suas relações afetivas, vida fora. E por vezes nós vamos encontrar crianças que os pais fazem de um tudo por aquela criança. Irmãos, filhos, todo mundo ali fazem de um tudo. Tem a festinha, vão na escola, cuidam, tudo. Mas, na relação com aquela criança, que é que nós chamamos mensagens com palavras e mensagens sem palavras, não é transmitido para a criança a importância que ela tem. Então eu posso sentar e conversar, por exemplo, com a Marlene e falar assim, Marlene, eu vou fazer a festinha do meu filho, já paguei lá aquela casa de festa cara, beça, fazer um monte de coisa, ele está feliz, está todo empolgado comigo. Quem está feliz, quem está empolgado? O meu filho ou eu? Porque às vezes eu estou trabalhando muito, eu estou cansada, e eu às vezes, sem perceber, não sou grosseiro com o filho, nem grito, nem distrato ele não. Mas às vezes não dou aquele tempo que ele gostaria que eu desse. Basta nós, como adultos, pensarmos assim. Quantos de nós aqui adultos já não olhamos para o nosso parceiro ou para a nossa parceira e queríamos que eles fizessem de um jeito diferente do que nós desejávamos, e esse parceiro ou essa parceira não sabia disso e está fazendo de um outro. E aí ambos se queixam. Mas o outro fala, mas eu gosto, eu te amo, eu faço por você. O outro, mas não fez assim, 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 assim. Porque fica um ruído nessa comunicação. O amor entre nós, espíritos encarnados nesse planeta, ele precisa de gestos. Ele precisa de fala. Ele precisa de olho no olho. Ele precisa que o outro se sinta envolvido e amparado. São sutilezas da relação. Então nós podemos sim estar amando o nosso filho. Mas às vezes somos um pouco mais frios nas nossas reações afetivas com
mundo, não é só com ele. E também somos com aquela criança. Às vezes abraçamos ou beijamos nossos filhos, mas nós não fazemos aquilo assim de uma forma que venha tão espontânea que ele se sinta acolhido. Ou outras vezes, nós já esquecemos até como fazer isso porque o nosso filho já está grande, não é mais uma criança. Então, precisamos entender isso. Entre ser amado e sentir-se amado, há uma distância. Questionem vocês. Será que aquela criança, eu falo porque é um pouquinho do mundo que eu vivo, será que aquela criança que é levada na psicóloga, na psicopedagoga, no psiquiatra, no balé, no inglês, que ele ganha o celular ou o tablet, essa criança que vai na escola, será que essa vida encharcada de compromissos dessa criança faz com que ela se sinta amada? Não é uma crítica, tá, gente? É uma pergunta. Será que faz com que ela se sinta amada? Será que essa criança, quando nós vamos com ela à praia num domingo, nós vamos à praia com ela? Ou nós vamos à praia conosco? Então nós vamos, a criança brinca um pouquinho na água, mas a gente vai até um pouquinho, a gente volta, vai e volta, fica ali, mas não interage com ela, nós não viramos criança com ela. Como será que ela está entendendo que ao ir à praia com ela e eu ficar um pouco mais, porque eu estou cansada, porque eu trabalhei a semana toda, eu quero dar uma descansadinha e deixa a criança gastar lá a energia dela. Será que ela está entendendo que eu estou ali com ela? Ela sabe que eu estou cansada? Ela entende o que é estar cansada? Ela tem noção do que é um emprego, do que é um trabalho? Por vezes não. Então, às vezes, na concepção dela, falta aquela presença mais próxima que dá uma sensação de amparo. Por isso que se fala que existem mensagens com palavras e as mensagens sem palavras. Acreditem, as sem palavras são muito mais percebidas pelas crianças do que a com palavras. As mensagens sem palavras, por quê? É pelos sentidos. Um bebê, quando ele nasce, ele durante um tempo, ele entende-se, ele e a mãe como um só. Com o tempo, não se esqueçam, né? 9 meses dentro daquele corpo. Com o tempo que o bebê começa a achar engraçadinho, ele pegar da mão, da boquinha dele e colocar, né? Aquela comidinha sujinha que ele já rodou para tudo quanto é canto, ele quer colocar na boca. Né? Que ele pega seu cabelo e põe dentro da boca. Aí ele vai achando engraçadinho. Né? Antigamente ele fazia isso com o dedinho do pé dele. É tão bonitinho, né? Veio fazer isso. Ele entendeu que ele e a mãe achavam que era um só, depois ele descobre que ele tem um corpinho, depois ele descobre que tem mais gente. Que são todos aqueles que circulam. Então a criança ela vai descobrindo o mundo pelos sentidos dela. Por isso que uma criança a gente acha que ela está lá fora, não está escutando o que a gente está falando aqui, ela está. Ela sabe tudinho. Por isso que ela guarda lembranças. Ou muitos falam assim, eu não lembro da minha infância, porque é pesado por demais lembrar da infância. Ou outros guardam tudo, porque foi captado pelo sentido e não pelo que foi falado. Daí a importância de chegarmos para o nosso filho em casa e falar, como é que foi seu dia? Mas com sinceridade. E ouvir aquela musiquinha que ele vai inventar a letra, que a criança faz isso, né? Ela pega um pedacinho da letra da música, ela aprendeu e inventa mais uma outra, e a gente cantar junto com ela e estar ali junto, participando. Não é um tempo tão longo, porque a criança tem outras coisinhas também que ela vai se distraindo. Mas ela pegou. Ela entendeu. Ela viu a importância. Ela não entende que aquela casa de festa bonita, que a mãe está pagando a festa, tá, é expressão de amor para a mãe. Se a mãe desse o bolinho à casa de festa, dava no mesmo para a criança. Talvez o bolinho, ela ia ficar ali do lado. Enquanto na casa de festa, a mãe tem que ficar, a mãe e o pai, né? Tem que ficar dando conta de muita coisa. Então, as escolhas que vamos fazendo, conversávamos eu e Carolina sobre escolhas, as escolhas que vamos fazendo dentro dessa relação que nós obtemos. Pelo mais simples, mas o mais próximo. Porque, como foi dito aqui, toda criança constrói uma imagem de si. E essa imagem que ela vai construindo de si, pelos sentidos e pelo que ela vai captando, é porque nós somos o espelho dela. Ela olha para nós e vai captando, por a imagem do que somos, quem ela pode vir a se tornar. Só que é um espírito. Lembra do Evangelho? Observai as más tendências do seu filho. Você só pode observar se você estiver próximo. Você só pode entender se você vê qual é de verdade a grande limitação que ele traz ou a grande potencialidade que ele é. Mas ele está olhando para você.
Ele está buscando em você a confirmação da importância para que ele possa, durante a sua caminhada nesta vida, nessa reencarnação, despertar suas maiores potencialidades. Existe um livro chamado Instruções dos Espíritos. Isso que eu vou colocar aqui encontra-se nesses livrinhos. Depois eu até mostro a vocês aqui. Esses livros é uma coletânea de entrevistas que ocorreram no céu de Rio de Janeiro e são respostas de Baltazar, o espírito, e de Dr. Herman, também o espírito. Dois espíritos que são integrantes, diretores do Centro Espírita Leon Denis. Então, muitas dessas perguntas, quando foram feitas, eles trouxeram ótimas explicações que dá para a gente compreender melhor as dificuldades que vivemos em nossa família. Então, o Dr. Herman nos diz assim, nós podemos entender assim, a família, quando se reúne para dar prosseguimento ao processo de elevação, ela traz sempre alguém que vem com uma determinação de conduzir aquele grupo, que é aquele que vocês chamam de o cabeça, o chefe do grupo, o diretor do grupo. Então a gente já compreendeu que quando retornamos, nós precisamos trazer para os filhos, ou para aqueles que estão ali sob nossos cuidados, mas ainda num corpo de criança, uma referência para que ele possa construir a sua própria autoimagem. Que essa autoimagem não é construída única e exclusivamente com as nossas falas. Esse é o processo da educação. Eu falo para que ele aprenda, mas são nas minhas atitudes para com ele, para o mundo, que ele começa a se referenciar. E a espiritualidade começa então a nos dar um outro detalhezinho, que neste grupo haverá um que antecede esse espírito, que tem condições de reunir esse grupo para um processo de aprendizagem. Vamos pensando aqui na casa de Leon Denis, que eu acho que fica um pouco mais fácil para nós entendermos. Nós temos uma pessoa, que é o presidente da casa. Ele vem reunindo a todos nós. Gostamos, não gostamos, puxamos a orelha, ele nos puxa, ele faz, mas nós vamos seguindo. Nós vamos seguindo. E se nós formos olhar na nossa família, tem sempre, como diz o Dr. Herman, o cabeça, o chefe do grupo, o diretor do grupo. E às vezes, ao longo de um tempo, até o filho se torna o chefe dessa família. Mas a princípio, um dos dois naquele casal é quem puxa aquela família. É aquele que é mais, digamos assim, mais observador. É aquele que às vezes, com aquela criança, é um pouco mais condescendente. É aquele que está sempre dizendo, não vamos por aí, não é desse jeito. É aquele em que a gente sempre volta e busca, não é a orientação, mas o espelho para a nossa vida. E Baltazar fala assim, acertados os objetivos, ou seja, no mundo espiritual, reunidos naquelas famílias, naquelas afinidades, já entendemos que não é só mesmo ação e reação do tipo olho por olho, dente por dente, não, mas no sentido de progresso, de evolução, de conhecimento. Nós vamos sendo reunidos. Se eu tenho dificuldades a serem acertadas, com o progresso daquela família, se eu tenho situações a serem acertadas, com as dificuldades que aquele grupo tem, ali eu vou me chegando. Mas isso não é feito de forma aleatória. Isso é por orientação, por programação de reencarnação. Então diz assim Baltazar, acertados os objetivos, começam a reencarnar pela ordem cronológica de necessidade de nascimento. Olha que interessante. Então, nós viemos antes, porque nós tínhamos essa necessidade. Todos que devem vir à frente e seguidos que têm tarefas a cumprir. Depois, na Terra, reconhece-se, auscultam-se, sentem-se ligados. É o momento do namoro, é o momento do conhecer, é o momento de formar a família. E os atos de união são procedidos. Forma-se a família, com sonhos que existiram inicialmente no plano espiritual e que irão ser materializados no mundo corporal. Mas cada um traz na sua própria atitude diante da vida, quando não dizemos que traz seus próprios anseios, ou ainda, cada um traz o seu próprio estado d'alma, de angústia e às vezes medo. Então voltamos ao que falávamos no início. Retornamos uns antes, com maior condição de organizar aquela família. Por ordem cronológica, vamos chegando. Vamos nos reconhecendo, vamos nos encontrando. Por isso que a espiritualidade fala para termos cuidados
com as uniões apressadas, com os encontros sem relações de amor, com o único e exclusivo desejo de não estar só, de dar uma obediência à sociedade. Eu casei. Então tenhamos cuidado com esse movimento, porque muitos de nós nos atropelamos nessas situações. Mas como diante da justiça divina nada se perde, mesmo que tenhamos nos atropelados, teremos então que dar prosseguimento junto de outros, talvez não daqueles a quem nós nos reorganizamos. Então, nós vamos chegando e vamos nos reunindo, mas eles lembram que cada um trará a sua própria história e não vai pegar a história do outro para depois se formar. Eu sou o espelho, eu sou o reflexo, eu não sou a pessoa. Eu sou aquele que vai ajudar ao outro, eu não sou o outro. Então, pais que têm o hábito de pegar os problemas do filho para si e quererem resolvê-los, cuidado, vocês não são seus filhos. Eles trazem com eles as próprias dores e as próprias angústias. Já falávamos antes, vocês estão para ajudar. Assim como diz Baltazar, o homem reencarna desejando paz. Ele é bem firme, bem claro na sua passagem nesse livro, quando ele diz que o homem, ele não retorna para sofrer, ele retorna porque ele quer aquietar-se diante da justiça divina, depois que aquilo que ele na consciência entende como tendo sido o engano ou erro de sua existência. Então, digamos que em séculos atrás, diante das leis que a sociedade apresentava, eu tinha aquele pensamento e agi daquela forma. Ao avançar, ao estudar, ao evoluir, eu percebi o quanto aquilo foi nocivo. Eu retorno não querendo sofrimento, mas aquietar minha alma e ter a chance de fazer diferente. Eu volto buscando paz. Então ele diz que a lei nos diz assim, eu achei isso muito bonito. Retorna e põe para fora o que você tem de valor. Foi isso que foi dito a cada um de nós quando nós voltamos. Então, a lei nos põe para pensar, qual é o nosso maior valor? Às vezes nós ficamos uma encarnação inteira tentando achar o valor do nosso filho. Mas qual é o nosso? Qual é o maior valor que nós temos? Porque essa pergunta foi feita para cada um de nós antes de reencarnarmos. É como se ele falasse, Dirce, qual é o seu maior valor? Aí eu respondi, eu falo demais. Ele falou assim, então vai fazer palestra, minha filha. É uma brincadeira para a gente entender melhor. Né? Qual é seu maior valor? Digamos que eu respondi isso, eu falo muito. Eu era uma fofoqueira daquelas, debruçava lá e tomava conta da vida de todo mundo. Destruía a vida de muita gente com a minha língua. Então, minha filha, volta lá, faz palestra, tenta consertar. Já que o que você tem de bom é falar, ponha dentro de uma outra condução. E aí é dada as oportunidades para que você consiga, cada vez mais, pondo esse valor para fora. Mas, encadeando com o que falávamos antes, quem nos ajuda também a encontrar esse valor quando eu mergulho no corpo de carne? Os pais. Eu falo na erraticidade, esse é meu maior valor. Eu reencarno, eu estou no corpo de carne, eu estou vivendo tudo que essa cultura, que essa sociedade oferece. Os meus pais já observaram as minhas más tendências. Agora, eu preciso despertar o meu maior valor. Começamos a entender a importância de ser pais. Eu vou ajudar aquilo que é negativo e despertar aquilo que é positivo. Aí começa a nossa missão junto a esses filhos. Por isso chegamos antes. Porque nós tínhamos outras necessidades. E na nossa reencarnação, na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude, é que nos foi dado o tempo, 30 anos pelo menos, para que nós pudéssemos reajustar as nossas necessidades. O espírito encarnado e o espírito imortal. O espírito encarnado é o espírito imortal. Mas quando ele está encarnado, ele vai viver o que é necessário dentro do seu momento de vida atual. E quando ainda temos aquele pensamento linear, às vezes ainda colocamos justificativas do tipo, é do espírito. Ele é assim porque é do espírito.
Não, ele é assim porque ele ainda não saiu daquele padrão. E ele reencarnou para sair daquele padrão. Então vamos colocar, eu tenho um filho mandão, muito mandão. Manda dentro de casa, manda na rua, não obedece, não tem limite, não ouve. Isso é do espírito imortal? Sim, ele traz. Mas ele está encarnado, eu posso apenas usar essa justificativa para que ele continue naquele padrão e eu dê de ombros mais uma vez? Eu preciso então colocar para aquele filho: você é autoritário. Não pode mais. Você é autoritário. Mas agora, você não pode, não tem mais aquilo tudo que te fez. Eu preciso lembrar ao espírito imortal que ele está encarnado. E que ele tem leis que o regem. E que ele tem uma família que o antecedeu. E que ele tem uma história nessa família. E que ele não é mais quem ele foi. Ele traz consigo o que ele queria ser, mas que já não pode mais. Então lidemos com nossos filhos como espíritos imortais que somos. Uma história o antecede a essa presente vida. Mas lembremos a ele, e lembremos a nós também, que ele está encarnado e tem coisas que ele precisa vencer. Então ele diz assim: para a gente conseguir isso sobre os nossos filhos, precisamos de algo chamado autoridade moral. E bem compreendida como sendo, a autoridade moral é bem compreendida como sendo espíritos que tinham conquistado os valores intrínsecos e se sobrepõem a todos aqueles que estarão junto a eles. A autoridade que o mundo dá, ela é exercida em função das leis sociais. Então, para que eu possa lembrar ao meu filho que ele é um espírito encarnado sobre os meus cuidados e que eu, neste momento, sobre ele, tenho a responsabilidade, como foi dito lá no Livro dos Espíritos, de ampará-lo no progresso, eu tenho que lembrar a eu mesmo os valores que eu conquistei. Vocês lembram quais são os valores de vocês? Vocês já aceitam os valores de vocês? Ou vocês sucumbem diante do filho? Ou às vezes aquele filho, ele é que acaba exercendo uma pseudo-autoridade moral sobre vocês. Porque se eu não lembrar dos meus valores, lembra da pergunta que é feita a cada um de nós? Qual o seu maior valor? Porque na hora desse enfrentamento, a minha mente tem que trazer isso à tona. Qual é o meu maior valor? Nós estamos falando de autoestima, como a psicologia traz. A autoestima sou eu reconhecer a melhor qualidade que eu tenho. E a espiritualidade fala sobre isso. Porque senão eu não vou conquistar a autoridade moral sobre aquele a quem eu tenho que ajudar a educar. A autoridade que o mundo dá é essa que nós temos. Quando eu falo para o filho, você tem que me obedecer porque você é meu filho. Ele fala, e daí? Ele responde apenas isso daí. Ele tem uma história toda dentro dele, que aquele daí, às vezes, ele acha que é um direito. E se eu falo, você tem que me obedecer apenas porque é meu filho, eu estou só na autoridade que o mundo dá. Eu não estou na autoridade moral. Aí nessas horas começa o que nós temos, os gritos, as brigas. Um apenas tentando mostrar força para o outro. Então eles dizem, essa autoridade de um modo geral dada pelo mundo representa uma prova muito dura para os pais. Porque eles têm uma oportunidade de conduzir e não fazem pelo aspecto moral. Porque falta eu reconhecer qual é o meu valor. E sim pela força das circunstâncias. Por isso que os pais não crescem diante dos seus filhos em moralidade. Eles estarão sempre em luta com os filhos, porque estarão apenas se impondo. Então não tenha medo daquele que você trouxe à vida. E nem ache que aquele que você trouxe à vida está acima de você. Eu vou dar um exemplozinho simples mesmo. Celular na mão do filho. São 3 horas da manhã, e o filho está no celular. Só que ele tem prova às 7. E você não sabe o que fazer com ele. Eu sei, desliga o Wi-Fi. Né? Desliga o Wi-Fi. Você deu o celular, você paga a conta, o Wi-Fi também com certeza é você. Por que os pais não fazem isso? Por que os pais tiram o celular durante uma semana como castigo? Deixa eu contar uma coisa para vocês, fiquem tristes comigo não. Isso não é castigo não, tá? Vou furar o bolão cor-de-rosa. Isso não foi castigo nem nunca será na mão de adolescente.
Primeiro que todos os amigos dele têm celular. Tá? Dura uma semana. Estou educando o quê? É o que ele falou, estou impondo. Estou impondo. Por que você que comprou aquele aparelho que paga a conta, ou seja, você é o dono da situação, porque é ele que diz o que vai fazer? E ainda não aceita uma regra de bem cuidado que você coloca para que ele cumpra. Novamente, porque você está impondo. E dentro daquela relação, começa a temer perder o amor ou o respeito do seu filho. Qual é o seu maior valor, meu irmão? Pense sobre isso. Porque o seu filho não vai te amar porque você deixou ele fazer o que ele queria. Ele vai amar você pelo respeito ao saber que você cuida dele da forma devida. Então, qual o mais importante registro na lei divina da dignificação da família corporal? Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viveres longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Honrar vosso pai e vossa mãe é nós entendermos o que conversamos aqui hoje. Aqueles que nos antecederam, que foram nossos pais e nossas mães, eles nos ajudaram a chegar no dia de hoje. Os pais houveram uma época em que eles eram muito brutos. Expressar afetividade era difícil. E nós crescemos achando que era dessa maneira. Com a evolução, à medida que retornávamos aqui, nós fomos contando, porque já tínhamos aprendido na erraticidade, que o maior sentimento que une uma família não é a brutalidade, é o amor. E nós fomos exercendo esse amor através do diálogo. As famílias foram ficando mais próximas, conversando. Os homens passaram a abraçar seus filhos, a beijar seus filhos, a participar inclusive do momento do nascimento dos seus filhos. É uma mudança que a espiritualidade veio trazendo. Com o avançar desse tempo, nós fomos olhando para trás e fomos entendendo os nossos pais e perdoando-os a eles. Porque nós fomos compreendendo que eles não tiveram o estímulo que nós tivemos para eles encontrarem os seus próprios valores. Com medo de nos perder, de não nos fazer pessoas de bem, tentando domar nossas más tendências, eles, muitas das vezes, foram brutos conosco. E nós já começamos a ser de uma maneira diferente. Com a nova geração chegando, nós estamos começando a ter dificuldade de como lidar. E aí, nas primeiras dificuldades dos filhos, é o que eu falei antes, buscamos um diagnóstico. Sem antes entender aonde que está a dificuldade ali. Não é uma crítica, tá, minha gente? É sempre para pensar. Se honramos o nosso pai e nossa mãe, porque foram eles que permitiram o nosso retorno à Terra, por isso um longo tempo na Terra, se nos tornamos pais e mães e fizemos a nossa família nuclear, como a sociologia diz, e hoje colocamos para os nossos filhos o que eles precisam fazer para a próxima geração, nós temos que começar a pensar. Qual é a mensagem que hoje damos a eles? De fragilidade emocional? De firmeza de pensamento? Qual é a expressão que nós passamos para eles para que eles possam refletir mais à frente, quando eles forem espelhos, junto a seus filhos? E deixa eu falar uma outra coisa também. Aquela história que a psicologia proibiu dar uns tapas nos filhos, aquilo é mentira, tá? Eu nunca li um livro sobre aquilo, não. A psicologia falou exatamente isso que eu trouxe aqui para vocês. Os pais eram brutos, eles não batiam, eles às vezes espancavam, machucavam. Eles não conseguiam aquilo que nós falamos, a mensagem que eles passavam era de temor, não era de respeito. Foi isso que a psicologia combateu. E hoje nós temos condições o suficiente de saber que pegar um chinelo e bater num ser humano, que isso é uma agressão. Não precisa que um psicólogo escreva um livro sobre isso. Nós sabemos que aquilo é uma agressão. Nós já evoluímos o suficiente para saber que nós podemos ter ascensão moral sobre o nosso filho. É o que o Baltazar acabou de dizer aqui. A sandália havaiana, ela não é ascensão moral. Aquela mão que escapa não é ascensão moral. Aquilo é a expressão da nossa raiva e da nossa impotência diante da criança. Então, não vamos pensar, que foi proibido e nem achar que foi liberado. O Estatuto da Criança e do Adolescente não é
expressão de moralidade perante o filho. Eu estou impondo a ele alguma coisa. Ou tudo mais que eu possa perceber aonde eu não estou colocando para o meu filho. Essa é a sua má tendência. É isso que eu estou combatendo. Não é você que eu estou combatendo. Este é seu valor. É isso que eu estou exaltando. Não estou te dando vaidade. Estou te dando autoestima. Então, vamos honrar aqueles que nos antecederam e que permitiram que hoje possamos ser pessoas do bem. Porque somos pessoas do bem, devemos sim a ele. Vamos perdoar aqueles que não souberam fazer isso, porque no retorno dele ao mundo espiritual, eles precisarão, diante da justiça divina, repassar aquilo que eles não ajudaram no progresso dos seus filhos, porque chamaram esses filhos à vida. Foi feito um acordo. E aqueles que nós podemos olhar e falar assim, nossa, esses pais acertaram em tudo. Que bom, porque todos lucraram com isso. Então a grande família universal espera de cada um de nós que nós possamos colaborar na evolução desse mundo. Eu queria que vocês lembrassem disso. Se os filhos de vocês hoje passam pela necessidade do amparo, que o profissional que vocês escolherem tenha sobre ele um olhar sobre a criança e não um olhar sobre o sintoma, que estimule neles a limitação que aquele cérebro possa trazer, que com a plasticidade desse cérebro ele vai encontrar no caminho. Acalme-se que ele vai encontrar. Mas que esse profissional também orientem vocês para que vocês se aproximem. Então, ao buscar alguém para ajudar vocês, vejam se esse profissional traz nele a humanidade perante o outro ser humano. Se traz o olhar de quem é que está ali na frente e o apoio àquela família. E que nós possamos olhar aqueles que estão dentro da nossa casa hoje sob nossos cuidados e pensar, que bom, foi escolhido para ajudar um espírito. Na grande família universal, hoje ele está junto de mim. Graças a Deus. Muito obrigada, Dirce. Eu acho que essas orientações acabaram calando no nosso coração quanto pais e mães, né? E quanto os avós também, né? Que a gente acaba no futuro aí nos envolvendo também. A gente vai abrir agora para as perguntas e eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa que mandou pela internet. E eu vou começar, já que eu estou com o microfone. É Carla Trancoso. Ela perguntou assim, qual a função do professor aqui na Terra, já que faz coisas que eram para ser feitas pelos pais? Eu acho que deve ter muito educador querendo saber isso, né? Deixa eu baixar aí. Com certeza, né? Os professores, eles estimulam o nosso intelecto, o nosso senso crítico, para que possamos ter condição de analisar tudo que nos chega pela sociedade, até pelos nossos pais, tudo que vai me motivar ao crescimento, seja social, seja moral ou emocional. Sem um professor, nenhum de nós estaríamos aqui agora, tendo condição de que o nosso cérebro estivesse tão pronto para esse movimento. Mas a educação do filho ainda pertence aos pais. Porque o professor também tem seus filhos para criar. Se ele for criar o de vocês, se for criar o outro, ele vai ficar com uma dupla, tripla, quarta jornada de trabalho. Então, cabe ao professor desenvolver a mente cognitiva desse espírito. Cabe aos pais desenvolver a mente emocional desses espíritos. Junto à espiritualidade, a função do professor é o que vai amparar, mas a responsabilidade do progresso será dos pais. Dirce, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, é só levantar a mão que o Júlio leva o microfone a vocês, tá? Deixa eu só aproveitar essa história do professor. Quando a gente dá aula, e eu dou aula para jovens, adultos jovens, né, na faculdade de medicina, a gente se sente um pouco responsável, sim, pela educação moral desses meninos.
porque muitas vezes são meninos que vêm com uma questão intelectual muito grande, mas com dificuldade em lidar com situações de dificuldade que nós, mais velhos, mais adultos, já temos essa concepção. Então, a gente acaba, de uma maneira, sem falar que está ensinando, mas através do atendimento diferenciado, através da paciência com o paciente, com a família, a gente vai mostrando um pouco, educando, o termo é esse mesmo, educando o menino que está começando o seu curso de medicina, para que ele, além de ver aquele problema da saúde, ele veja também todo o contexto familiar que está envolvendo, né? Já que as faculdades não ensinam isso. Então, eu acho que a gente, pelo menos lá no nosso grupo, a gente assume muito essa função de meio pais, mães, educadores, para que eles possam desenvolver também esse senso moral. Você não acha que muitas vezes a criança, quando ela perde isso dentro de casa, ela vai buscar essa referência nesse educador, nessa professora? Porque eu estou falando de adultos que teoricamente já teriam tido essa referência toda, e mesmo assim a gente vê que tem que complementar muito. Imagina a criança que ainda não se formou, porque senão o professor ele vai acabar achando que ele tem que ir lá passar o que tem que ser passado e ir embora, né? E quantas lembranças boas a gente tem de coisas que os professores falaram com a gente quando a gente era criança, que ficaram na mente, né? Porque naquele momento foi um estratagema que nós utilizamos para seguir como guia. Então, o professor, ele é o que falávamos antes, o espelho, a referência, né? Se esse professor traz um bom olhar, uma boa conduta moral, ou tenha, né, essa percepção, sim, ele vai auxiliar. Agora, essa função, se tivesse sido bem exercida em casa, tá, esse professor teria outras potencialidades desse aluno a ser explorada. Ele teria outras situações que poderia, né, digamos que a sua turma lá, se todos chegassem já com esse desejo do cuidado ao próximo de uma forma, eu não gosto dessa palavra humanizada, porque como que eu vou humanizar o que é humano, né? Mas é um termo que é muito utilizado. Então, se eles já chegassem com esse olhar de cuidado sobre o outro, né, uma alma humana tocando a outra alma humana, você poderia explorar tantos e tantas outras situações com ele. Tá? Quando uma criança chega, um adulto, um adolescente, chega numa sala de aula e traz todos os seus dramas, graças a Deus que ele encontra o professor, que o estimula, que vai buscar nesse aluno o valor que ele está desejoso que alguém, pela relação afetiva mais forte que deveria ser em casa, apontasse para ele. E muitas das vezes o professor faz esse trabalho porque nós passamos a acreditar em nós mesmos. A gente tem histórias aí, não é só em sala de aula, educação pedagógica formal, cursos como temos tantos de auxílio a adolescentes, onde aquele professor é o pai daquela turma. Ele que dá disciplina, ele que incentiva, ele diz não desiste. É ele que consegue formatar aquela mente que está toda em desalinho. Graças a Deus existem os professores, espíritos que se propuseram a ajudar. E detalhe, né? Hoje, numa sala de aula, ajudam a 40, 30 de uma vez só. Então, esses espíritos vêm com esse objetivo, do auxílio ao outro. Mas nós não podemos esquecer que tem uma responsabilidade em casa que algum pai ou alguma mãe não conseguiu concluir, pelas razões deles, porque também, às vezes, não tiveram pais que honraram a esses filhos, né? Já está desligado. Alô, continuando nesse aspecto da educação, né? A gente sabe que até os 7 anos, né, é muito importante a criança absorver, né, coisas importantes, coisas positivas, né, vamos dizer assim, na percepção dela e do aprendizado, né? A gente conseguir orientar essa criança nessa idade, né? De melhorar um pouco esse espírito. Aí como é que entra essa ideologia de gênero nessas crianças que estão aprendendo? Então, por mais que a gente dê educação em casa, né? Incutem, né? Pela parte da educação, estão querendo incutir, né? Essa situação. Isso,
Como é que fica isso? Essa é uma grande discussão, né, Marcela? A ideologia de gênero, como levar a esses espíritos que estão reencarnando e com muita dificuldade se encontram junto ao corpo que eles receberam para dar continuidade ao seu processo de aprendizagem, né? Vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, que diz que não importa o corpo que você vai habitar, mas sim tudo aquilo que você precisa vivenciar. Tá? Algumas pessoas estão pegando, eu já vi até na internet um dia desse, essa passagem do Evangelho e colocam como uma, entre aspas, autorização dos espíritos para que eu possa viver com o meu corpo tudo aquilo que eu acho que eu preciso. Tá? Mas quando nos aprofundamos dentro da doutrina, nós temos que pensar assim: ao reencarnar num corpo, o que importa é o que eu vou viver. Mas por que eu reencarnei naquele corpo? É a primeira interrogação. Eu disse, sou um espírito que reencarnei num corpo feminino, num corpo de mulher. Qual a razão de eu ter reencarnado nesse corpo feminino? A mulher dentro da sociedade, ela tem um papel. O fato de eu ter um corpo, eu posso gestar um filho. Essa é uma das funções mais importantes de um corpo feminino. Dentro de algumas sociedades, a mulher ela vai passar por dificuldades muito cruéis. Em outras, ela já terá um papel mais avançado. Então, se a gente for pensar só no papel mulher, quantas coisas que o meu espírito não aprendeu ao vestir esse corpo. Mas digamos que pela ideologia de gênero, eu não faço identidade com o meu corpo. Ou eu faço identidade com o meu corpo, mas a minha busca sexual seja de uma outra ordem. Ou tudo que envolve a ideologia de gênero. Mais uma vez, Marcelo, a gente vai recorrer ao que a espiritualidade nos diz. Aquele que estiver ao lado desse espírito precisa ajudá-lo para ele não se perder. Precisa ajudá-lo para entender o que o aflige. Precisa observar qual é a dor que ele traz dentro da alma. Porque até nós já fizemos um seminário sobre isso. Né? Recomenda-se que a gente oriente esse espírito, a canalizar para produções de grande valor, de produções para o bem, a sua energia. Porque senão ele pode deixar com que a sua energia, principalmente a energia de ordem sexual, o atrapalhe na sua evolução. Então nós precisamos estar ao lado dessa criança. Não adianta a doutrina espírita vir e falar assim, é certo ou é errado? A doutrina espírita põe, ajude esse espírito a passar pelo conflito que ele está passando. Ajude-o a entender a reencarnação, porque ele está conflituoso. E aí quem estiver junto é que vai, dentro dessa ordem, ajudar na evolução dele. Eu posso complementar um pouquinho? Uhum. Antes de começarmos a nossa reunião hoje, eu e Dirce conversávamos sobre a necessidade atual que nós espíritos temos de liberdade de escolha. Todos nós hoje passamos por um momento em que as imposições elas estão caindo. As imposições, as pressões, até as imposições do Estado sobre o cidadão, tem tudo caindo. E isso tem um objetivo. O objetivo é que o espírito aprenda a fazer as suas escolhas, as suas melhores escolhas. Sem a imposição, porque a imposição não deixa a gente escolher. A imposição nos segura. Então, isso é para tudo, inclusive para essa questão do gênero, da sexualidade. E se vocês verem, não sei se vocês têm contato com jovens, quem tem contato com jovem, com criança, eles não têm mais preconceito. Pelo menos os que a gente conversa. Eles não têm mais preconceito. Tanto faz se o coleguinha é homem, se é mulher, se é homossexual, se é transexual, eles não têm mais preconceito. Eles estão crescendo com essa visão, que é a visão de que eu vou respeitar a escolha do outro. Agora, isso significa que nossa responsabilidade cada vez cresce mais. Uhum. Ou seja, nós precisamos ajudar, nós, quanto pessoas, todos,
nós precisamos nos ajudar para que cada vez mais nós saibamos fazer as nossas melhores escolhas. Então, aí tem a ajuda da doutrina espírita, ajuda da Igreja Católica, ajuda da ONG, ajuda de qualquer outro local para que nós possamos fazer as nossas melhores escolhas, sem a imposição. Então, hoje, esse é um marcador muito grande nessa... E eu estou feliz de estar participando disso nessa encarnação, né? Porque quando a gente era criança, era preto e branco. O cinza era um estrago. Hoje tem preto, branco, cinza, azul, amarelo, verde, vermelho. E as pessoas estão começando a se respeitar. E isso é muito bom. Então, o que é interessante pensar assim, digamos que a gente receba na nossa casa um espírito em que ele traga uma grande dificuldade com o seu corpo, uma verdadeira ojeriza ao seu próprio corpo. Tá? Como você falou, aos 7 anos, ele ainda está num processo, né, de ajuste da reencarnação dele. É hora de irmos oferecendo tudo o que esse espírito quer? É hora de já irmos colocando para ele tudo o que ele diz que ele precisa? Ou é o que falávamos antes? Vamos ajudá-lo nesse processo de escolha. Vamos ajudá-lo a entender o que é reencarnação. Vamos ajudá-lo a fixar-se dentro dessa reencarnação. Ele avança, ele chega a seus 15 anos, ele continua desejoso de fazer as suas escolhas com aquilo que ele quer. Quem tem filho de 15 anos aqui, que tudo que quer você dá? Tá? Então, a gente também tem que pensar, está no mesmo ponto. Não é dizer não ou dizer sim, mas é junto com aquele ali. Falávamos do celular, né? Se o seu filho quer um iPhone, nem sei qual é o número que ele está agora, né? 10. Agora tem o iPhone X. Isso, ele quer um iPhone X. Você vai dar porque ele quer? Você não vai começar a conversar com ele, explicar, montar. Ou até você vai se propor a dar, mas vai fazer com que ele entenda que aquilo é uma conquista, que ele participe do processo, que ele compreenda o valor que aquilo tem. Eu estou falando de iPhone porque eu sei que os adolescentes hoje, né, é o que eles mais pedem. Você não vai fazer tudo um caminhar, porque se você der para ele o X, quando sai o A, B, C, D, E, F, ele quer. Então, tudo o outro quer. Nós é que vamos auxiliá-lo. Esse é o nosso papel. Foi o que os nossos pais fizeram conosco. Honrai vosso pai e vossa mãe. Honrai quem te antecedeu, para que o seu filho possa honrar você e um dia falar: eu fiz uma escolha, mas eu fui o tempo todo amparado, amado, e senti-me amado pelos meus pais. Aí o espírito vai aquietando-se. Ele reencarnou para encontrar paz, não para criar novos problemas. Né? Alguém mais quer fazer alguma colocação? Júlio. Doutora Dirce Lima, boa noite. Boa noite, Lima. Primeiramente, agradecer as suas palavras aproadas ao nosso entendimento. Queremos saber, a célula máter, ou célula familiar, forma a sociedade, não é isso? Exatamente. Digamos que uma dessas células, ela moralmente se decaia. Poderá comprometer a sociedade? E se assim é, o que fazer para evitar essa decadência? Como a psicologia vê isso? Obrigado. Então, Lima, a família, né, nuclear, ela é a base da nossa sociedade. O fato, inclusive, dela estar com tantas dificuldades de ter processos morais elevados, é que vemos observando hoje tanta violência. Meninos e meninas estão chegando e não estão se sentindo acolhidos, valorizados ou amados. Então, eles encontram aqueles a quem eles veem como espelhos e seguem. É o que nós estamos observando da violência, né? A arma na mão de uma criança, a sexualidade exacerbada numa idade que não era necessário, valores fúteis sendo passados, porque a família não se perdeu, não se degradou, ela continua firme,
Ela pode sofrer sua plasticidade, mas ela está firme. Os elementos dentro dessa família é que, por vezes, não conseguem dar estrutura emocional a si, recebem esses espíritos, frágeis que são, aqueles que os antecederam, têm dificuldade de entender o próprio valor e passar o valor mais adiante, né? Hoje, a psicologia, ela põe, tá, que a família é a grande detentora dessa chave, que a violência não vai ser combatida, né, subindo morro, subindo comunidade, mas reestruturando pais e filhos. Tanto que muitos psicólogos hoje se organizam para trabalhar com as famílias, buscando com que elas se sintam mais confortáveis na criação dos seus filhos ao falarem de si. Então se trabalha muito hoje o pai, se trabalha muito a mãe, para que eles possam encontrar a si e dar condição do outro. Tá? Mas perdendo-se, a família não está. A degradação que a gente possa pensar, ontem a Ana Larce falava isso na palestra aqui, essa imagem muito negra que estão passando para cada um de nós, de que tudo está se perdendo, de que tudo hoje tem cores muito pesadas, é como se fosse uma mensagem de desesperança que nós não devemos abraçar. Tá? Nós não devemos abraçar. As famílias dos espíritos ainda se encontram, se unem e trazem os filhos da mesma forma, tá, como a espiritualidade nos orienta, por amor. A diferença, seu Lima, é que o nosso amor, ele não consegue ainda sair do patamar do amor egocêntrico, do amor eu preciso, e não do amor o que você precisa. Então, esse ponto faz com que muitos casais que não precisariam estarem juntos, gerando seus filhos, seguindo outros caminhos, se encontrem, achem que vão ser o comercial de margarina, geram os filhos e descobrem que eles compraram uma margarina de péssima qualidade, sem sal. Né? E aí o que eles fazem? Acham que é igualzinho, que basta ir no mercado da esquina e comprar outro pote. E não é. Né? Então, isso por conta da nossa forma ainda muito egocêntrica de amar. Né? Na minha época, a gente tinha medo de ficar no caritó, ou seja, ficar solteirona, ficar pra titia, né? Sou velha, né, gente? A gente nem se fala mais isso hoje, né? Na minha época era assim. Hoje então, as meninas não querem casar de jeito nenhum. Os meninos não querem casar de jeito nenhum. Então, corria-se muito para casar, sem saber exatamente o que estava sendo feito. Hoje as meninas correm no casamento. Correm no casamento. Em compensação, elas acham, e eles acham que tem que aproveitar a vida assim. Como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse amanhã. Então nós saímos de um patamar e entramos no outro. Nosso papel qual é? Alertar as pessoas. O amor não acabou. O amor não morreu e nem vai morrer. Aí sim seria a degradação de tudo. Né? O amor permanece. Ensine seus filhos a amar. Tá? Ensine os nossos netos, sobrinhos, as crianças. Quem é educador, ensina a amar. Para um pouco, ensina a amar. Pergunta a você mesmo, como é que eu amo? Porque é isso que eu vou ensinar. Né? Eu que agradeço. Bom, pelo adiantado da hora, nós vamos encerrar. Agradecemos muito àqueles que estão nos assistindo pela internet, agradecemos a vocês todos que aqui estão. E se vocês tiverem ainda alguma dúvida, vocês podem formular perguntas, mandar pelo Face, que a Dirce com certeza vai ter enorme prazer em responder. Então,